São 4 as principais métricas que nos permitem avaliar a viabilidade de um investimento real. A primeira é o VAL, o valor atualizado líquido. Temos depois a TIR, a taxa interna de rentabilidade. Temos também o período de recuperação do investimento e, por fim, o índice de rendibilidade do projeto. É importante também, em relação a todas estas métricas, calcularmos o custo médio ponderado das fontes de capital do investimento. E vamos fazê-lo neste vídeo. E para tal, vamos começar por um caso concreto, para o qual já fizemos um conjunto de estimativas para 5 anos. Na verdade, aquilo que nós pretendemos é analisar a empresa que vai fazer um investimento de 4 milhões de euros. Esta é uma empresa que se dedica à fabricação de produtos destinados ao cuidado de saúde humana, nomeadamente dispositivos médicos. O investimento que está previsto inicialmente são de 4 milhões de euros, tomamos o CAPEX a fazer no ano 0. E para tal, construímos todo um modelo de projeções do impacto que este projeto terá para a empresa e utilizamos como metodologia o método dos fluxos de caixa descontados, considerando o Free Cash Flow to the Firm, o fluxo de caixa na ótica da empresa. E após um meticuloso trabalho de projeções, chegamos que o Free Cash Flow to the Firm, o qual é calculado considerando o resultado operacional com o efeito fiscal, o EBIT vezes 1 menos a taxa de IRC considerada, aqui consideramos uma taxa de IRC de 21%, tomando de volta as depreciações e amortizações porque são gastos não desembolsáveis, considerando ainda o investimento necessário nas variações de necessidades de fundo de maneio e considerando também o próprio CAPEX como o investimento inicial, claro, tomado aqui como um valor negativo, porque é o investimento inicial. E o Free Cash Flow to the Firm, calculado com base nesta fórmula, e não esquecer que fizemos um conjunto de trabalhos preliminares exaustivos em termos de previsões, chegamos então ao investimento inicial de 4 milhões, e para o primeiro ano projetam-se 300 mil euros de fluxo de caixa na ótica da empresa. O impacto deste projeto no segundo ano são 900 mil euros de fluxos de caixa na ótica da empresa. No terceiro ano, 1 milhão e 300 mil euros. No quarto ano, 1 milhão e 700 mil. E no quinto ano, 1 milhão e 300 mil euros. Adicional, considerar ainda que está prevista na ótica da alienação um valor residual para o investimento de 1 milhão e 800 mil euros. Estas são as projeções. O ano 0, ano de investimento, e entre o ano 1 e o ano 5, os anos em que estamos a gerar fluxos de caixa na ótica da empresa como consequência do projeto. Agora a pergunta que se faz é: será que isto tem ou não tem viabilidade? E aqui é que vão entrar as métricas que vamos analisar. No entanto, temos aqui uma situação crucial, que é a seguinte: estes fluxos de caixa foram projetados para futuro e não podemos comparar esses valores futuros com o momento presente, onde estamos a investir 4 milhões de euros. Portanto, impõe-se aqui fazermos uma atualização dos fluxos de caixa previstos para futuro ao momento presente. E daí temos de calcular uma taxa de atualização. Como este projeto vai ser financiado por um mix entre capital próprio, e aqui vai ser 50% de capital próprio, e dívida, 50%, quando temos este mix de financiamento, usa-se como taxa de desconto o chamado custo médio ponderado do capital,
o WACC. E para calcularmos o custo médio ponderado do capital, temos de tomar em conta um conjunto de novas variáveis. E, portanto, isso é um cálculo que nós fazemos. E temos então aqui o cálculo do custo médio ponderado do capital. Veja-se que o projeto de 4 milhões de euros é financiado em 50% por dívida financeira, 2 milhões, mais 2 milhões de capital próprio, ou seja, 50%, 50%, o total do investimento 4 milhões, o peso da dívida financeira líquida, metade, 50%, o peso do capital próprio, igualmente metade, 50%. Agora que temos a estrutura de financiamento ou de capitais do projeto delineada, calculemos o custo médio ponderado do capital, ou dos capitais investidos, que vai ser a taxa de atualização, elemento aqui crucial do projeto. Em primeiro lugar, eu calculo o custo do capital próprio, que é o custo de oportunidade dos sócios. O custo de oportunidade dos sócios, ele tem em consideração, no cálculo, o denominado modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, ou seja, o modelo de precificação de ativos, onde nós utilizamos como ponto de partida uma taxa de juro sem risco, nomeadamente as obrigações do Tesouro a 10 anos, mais o cálculo do beta vezes o Equity Risk Premium. O beta, como medida de volatilidade, é preciso fazer uma pesquisa de qual o beta desalavancado para o setor onde a empresa atua, o beta do ativo, o beta industrial, o beta indústria, onde a empresa atua, utilizando as bases que nos são proporcionadas pelo Damodaran, sabendo que a empresa atua em produtos destinados ao cuidado da saúde humana e, portanto, temos então o Healthcare Products. Isto são as tabelas para a Western Europe e considerando o beta desalavancado, unlevered beta, 1.12. E é esta a medida que vamos tomar já para o nosso investimento. Como Equity Risk Premium, considerando que o investimento é feito em Portugal, temos aqui também nos dados proporcionados pelo Damodaran nos vários países do mundo, e basta-nos referenciar Portugal e considerar como Equity Risk Premium o rating 5.98. Portanto, temos os dados para podermos calcular o custo do capital próprio deste projeto, utilizando o CAPM. Importante ainda é proceder à alavancagem do beta, porque 1.12 foi o beta indústria. Mas, como este projeto tem uma estrutura de capitais própria, que no caso concreto 50% de capital próprio e 50% de dívida, vamos ter que proceder à alavancagem do beta para o projeto em concreto. E essa alavancagem vai utilizar uma fórmula, uma equação, chamam-se as equações de Hamada, que nos permitem passar de um beta desalavancado para um beta alavancado. Utilizando a fórmula de Hamada para alavancar o beta, a fórmula é a que agora temos aqui. O beta alavancado corresponde ao beta desalavancado, vezes 1 mais 1 menos a taxa de imposto, 0,21, vezes a dívida sobre o capital próprio. Isto permite-nos passar para um beta alavancado próprio do projeto, portanto, considerando a componente dívida, 2. E, portanto, isto incorpora aqui mais risco do que o beta indústria de 1.12. Mas é este 2 que vamos utilizar. E, portanto, temos tudo para calcular o custo do capital próprio, que será a taxa de juro sem risco, 3.15, àquela data 3.15, não é? Isto, obviamente, tudo isto são elementos
que eram atualizados à data do projeto, mais o beta alavancado vezes o prémio de risco de mercado. O modelo CAPM traduz-se assim 15,14 de custo de capital próprio, ao qual nós chamamos KPE. O KD é o custo da dívida, o custo do financiamento. O empréstimo de 2 milhões de euros tem inerente uma taxa de juros de 4,2%, mas como nós sabemos que os juros são fiscalmente aceites, vamos impactar aqui o benefício fiscal, ou seja, não é tão elevada a taxa a suportar. Se eu multiplicar a taxa de juro do financiamento bruta por 1 menos T, ou seja, efeito fiscal, tenho 3,32. Esta é a minha taxa ou o meu custo de financiamento com efeito fiscal. É este que eu vou trabalhar. Ora, para calcular o WACC, ou o custo médio ponderado do capital, que é sempre um elemento crucial nos investimentos e na avaliação de empresas, quando utilizamos o Discounted Cash Flow, o WACC nada mais é do que o peso que o capital próprio tem na estrutura de financiamento, 50%, vezes o custo do capital próprio, 15,14, mais o peso que a dívida financeira tem, que é de 50%, vezes o custo dessa dívida com efeito fiscal e, portanto, o WACC, o custo médio ponderado do capital, é de 9,23. Esta é uma métrica fundamental, porque a partir desta métrica temos os fatores de atualização todos calculados para o nosso projeto. No ano número 1, o fator de atualização é 1 mais o WACC elevado a menos 1. No ano 2, 1 mais o WACC elevado a menos 2. No ano 3, 1 mais o WACC elevado a menos 3, elevado a menos 4, elevado a menos 5. Portanto, temos os fatores de atualização. 1 mais o WACC elevado a menos, potência negativa, o ano em que estamos em causa, a trabalhar. Ora, estes fatores de atualização vão nos permitir atualizar os fluxos de caixa e temos assim fluxos de caixa descontados. Multiplicando pelos fluxos de caixa que foram previstos, e no quinto ano não esquecer que temos a incorporar o fluxo do valor de realização pelo método da alienação, então significa que com isto tudo, considerando o valor temporal do dinheiro, investimos 4 milhões de euros e conquistamos, e estamos a considerar agora valores presentes, e agora sim, há comparabilidade, 274.653,97 no primeiro ano, 754.348,01 no segundo ano e assim sucessivamente até 1.993.814,67 ao quinto ano. E agora sim, a pergunta pode ser feita. Investir 4 milhões de euros, portanto, plantar 4 milhões de euros para depois colher tudo a valor presente. 5 fluxos de caixa assim identificados, será que isto tem viabilidade? Bom, uma forma de, desde já, resolver esta situação é considerar 4 milhões de euros e ir acumulando os fluxos de caixa positivos desses 4 milhões de euros. Ou seja, cada vez a diferença vai sendo mais pequena. 4 milhões mais 274 mil, temos menos 3.725.000, ainda por recuperar, mas depois no segundo ano conquistamos, este projeto permite-me conquistar mais 754.348, ficou um diferencial ainda negativo de 2.970.000 e assim sucessivamente, até que ao quarto ano
Ainda me falta acumular, ainda me falta conquistar 779.158,80 para isto chegar ao ponto zero, mas no quinto ano eu consigo acumular ou conquistar, colher 1.993.814,67 de fluxos de caixa positivos na ótica da firma, ou seja, há um excedente de 1.214.655. E a resposta, ou a pergunta será: invisto eu 4 milhões de euros para conquistar 1.214.655,87 de valor atualizado líquido? Claro que sim. E este é um das componentes fundamentais. Eu acabei de calcular o VAL. Ou seja, o VAL nada mais é do que o somatório dos fluxos de caixa acumulados, considerando o próprio investimento. E gerou-se aqui um excedente. Outra forma de calcular o VAL, em vez de fazermos pelo método da acumulação dos fluxos de caixa descontados, e no fundo já sabemos que o VAL, o valor atualizado líquido, tem que ser 1.214.655,87. O VAL é positivo, o projeto tem tudo para ser aprovado. Mas para calcularmos o VAL utilizando aqui o Excel, abrimos a fórmula do VAL, o valor atualizado líquido, o Net Present Value. Vamos atualizar os fluxos de caixa considerando o WACC 9.23, portanto apontamos ali que o 9.23, o WACC está na célula E38, e agora vamos identificar todos os free cash flows do ano 1 ao ano 5 que vão ser contemplados e, portanto, selecionamos a linha Free Cash Flow to the Firm com valor residual e, claro, a linha dos não atualizados, porque o E38 é a taxa de atualização, o WACC, e vamos somar a isto o valor do investimento. Na mesma linha temos o investimento de menos 4 milhões. E exatamente o vale de 1.214.655,87, exatamente como nos tinha dado pela metodologia de acumulação de fluxos descontados. Portanto, para já temos boas notícias, um vale positivo. Seguidamente calculamos a taxa interna de rendibilidade. No fundo, é a rendibilidade intrínseca do projeto. É aquela taxa que proporcionaria um VAL igual a zero. Utilizamos então a função da TIR para o cálculo da mesma. A taxa interna de rendibilidade, vamos selecionar toda a linha de Free Cash Flow to the Firm com valor residual, está ali selecionada, logicamente antes dos fatores de atualização, porque a TIR vai considerar então uma taxa interna de 17,37. E perguntamos imediatamente, será que esta TIR é superior ao WACC? É, porque fazendo a TIR menos o WACC dá um valor positivo de 8,15, o que é muito importante e, portanto, temos mais um fator positivo neste projeto. A taxa interna de rendibilidade é superior ao custo médio ponderado dos capitais investidos no projeto, portanto, tudo a correr bem. E, seguidamente, vamos calcular o payback period, mas o discounted, ou seja, eu não vou calcular o simples, vou calcular o descontado, porque considera o valor temporal do dinheiro. E para aqui vamos fazer o cálculo nos seguintes termos. Verifica-se pela observação das linhas onde temos o Free Cash Flow descontado com valor residual
e o Free Cash Flow to the Firm descontado acumulado, incorporando o valor residual, que isto passa de negativo a positivo, e vê-se ali nos acumulados, a partir do quarto ano. É ao longo do quinto ano, não é? Que existe aquele ponto de inflexão em que o projeto iguala, o investimento iguala os fluxos de caixa conquistados e a partir de um determinado momento começa a haver ganho, começa-se a gerar o tal diferencial positivo. Se eu vou utilizar aqui um método de interpolação linear. Se eu dividir e em módulo o último valor acumulado negativo, menos 779,158, pelo Free Cash Flow to the Firm do ano imediatamente a seguir, que é o quinto ano, eu tenho uma fração de 0,39, portanto é mais ou menos a 39% do decurso do quinto ano que ocorre o payback. E, portanto, 12 meses vezes estes 0,3908 é algures entre o quarto e o quinto mês do decurso do quinto ano que ocorre o payback. Isto significa, eu vou fazer ali um arredondamento e vou considerar 5 meses, está bem? Por aproximação, isto é por aproximação, e portanto é em 4 anos e 5 meses que o investimento é recuperado. Importante, ele é recuperado antes do término do quinto ano, portanto, ele é recuperado ao longo da vida do projeto, já um bocado tarde, não é? 4 anos e 5 meses, mas o importante é que ele ainda é recuperado ao longo dos 5 anos, 4 anos e 5 meses. Obviamente por aproximação. Por fim, vou calcular o índice de rendibilidade do projeto. O índice de rendibilidade corresponde ao seguinte. Eu fiz um investimento de 4 milhões de euros. E este investimento permite-me gerar fluxos de caixa na perspectiva da firma identificados com 274, 754, 997, 1.194, 1.993. Se eu dividir esta colheita, entre aspas, de fluxos de caixa atualizados, e aqui considerando mais uma vez o valor temporal do dinheiro, pelo investimento que é feito, eu vou verificar se este rácio, se este quociente é superior a 1, e é muito importante que o seja. Ou seja, se dividir o somatório dos fluxos de caixa que o projeto me permite conquistar na ótica da firma, considerando o valor temporal do dinheiro, pelo investimento que é feito, eu vou colocar ali um menos para utilizar 4 milhões, obviamente positivos, temos 1,30. Ou seja, por cada euro investido, eu conquisto 30 cêntimos do ponto de vista de rendibilidade. Ou seja, quando o índice de rendibilidade é superior a 1, é mais uma métrica a corroborar com a avaliação positiva. Todas as métricas são positivas para o projeto. A mais importante de todas é o VAL, que é superior a 0, amplamente superior. Depois temos uma taxa interna de rendibilidade que supera o WACC, muito importante. Temos a recuperação do investimento em 4 anos e 5 meses, inferior a 5 anos, e temos um índice de rendibilidade superior a 1, ou seja, significa que este projeto tem tudo para ser realizado, é viável. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula, até uma próxima oportunidade, até breve.